Deputado Newton Tato, quero trazer o senhor para essa questão aqui, porque o Marcos deu uma deixa aqui bem importante, que é essa gaveta imensa de propostas que o Congresso Nacional tem e que vocês têm aí sob a análise de vocês. Mas como é que a gente faz, que o Congresso Nacional pode auxiliar para que se assegurem os recursos necessários para esse desenvolvimento sustentável tão importante para esse terceiro S aí da reforma 3S? Yara, esse é o grande desafio, né? O Marcos, inclusive, fala aqui para a gente, para fazer um debate como esse, uma reforma como essa, de qual que seria a composição ideal para fazer esse debate. Mas nós trabalhamos com esse congresso que nós temos aqui e que, evidentemente, até em função de como o próprio processo eleitoral, as forças econômicas, políticas e econômicas que propiciaram a formação desse Congresso Nacional, de certa forma, são as mesmas forças políticas que produziram esse sistema que a gente tem hoje tributário, tá? Eu digo assim, o diferencial que a gente tem, o que é que pode fazer o diferencial, e por isso que a gente fala que ela é oportuna, é o governo que a gente tem e essa capacidade que a gente tem na sociedade civil organizada de forma interativa, entendeu? Com o processo em andamento dentro do Congresso Nacional e conseguir influenciar aqui dentro. Por exemplo, vou pegar aqui que o Marcos citou o exemplo da própria agricultura, tá? E é importante que as pessoas saibam, por exemplo, a Frente Parlamentar da Agropecuária, ela é a principal força política do Centrão, que foi criada ainda lá no processo constituinte, né, em 1987, para depois na Constituição de 88. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia. E de lá para cá, ela sempre foi, né, por exemplo, assim, o campo majoritário, hegemônico dentro do Centrão. E eles tiveram presença marcante em todos os governos. E eu digo para vocês que provavelmente para os próximos 50, 70 anos estarão no governo. Eu estou falando daquilo que representa talvez a síntese da desigualdade crônica, histórica e estrutural, que é a questão agrária no país. Tá? Então, vem desde Seis Marias, tá? Então, todo histórico aqui que a gente não vai... Tá? Mas estou falando assim, ela é isso aí, tá? E é com esse Congresso Nacional que nós vamos ter que discutir, aproveitando, então, essa oportunidade e este momento. E aí nós temos que debater isso, entendeu? Que o próprio Marcos coloca aí. Nós perdemos processos anteriores do ponto de vista macro do desenvolvimento, tá? Que agora, quando a humanidade clama por a questão como é que você vai diminuir as emissões de gás de efeito estufa, o Brasil está numa situação ímpar do ponto de vista daquilo que tem de potencialidade. E aí nós temos que entrar, né? Eu costumo dizer, inclusive, eu falo, olha, nós temos desafios específicos, por exemplo, para a Amazônia, que é um debate que nós precisamos fazer, né? E aí, buscando recursos para o Fundo Amazônia, vários países entrando, ampliando esse fundo. Mas os desafios que tem lá para aproveitar a biodiversidade, né, para poder agregar valor, né, nos produtos da floresta, nos produtos da agricultura, da própria agropecuária, né, isso vale para o Brasil inteiro. Eu estou pegando aqui no caso da Amazônia. Não é recursos, por exemplo, só do Fundo Amazônia. É recurso que a gente tem que debater com o BNDES. Só dando um exemplo assim, é volume de recursos. É como é que você debate o orçamento, para onde você vai colocar. Não é só buscar o recurso fora, tem que cuidar do quintal de casa aqui também. Sim, eu estou falando, nós temos recursos aqui dentro, o país é um país que tem capacidade, evidentemente que nós temos potencialidade, oportunidade de buscar recurso e precisamos, seja a título de doação, seja a título de investimentos. Mas nós aqui precisamos fazer a lição de casa para poder criar os mecanismos que favoreçam um processo de reindustrialização, de agregar valor. Por exemplo, o debate do acordo comercial União Europeia-Mercosul, que talvez seja um dos maiores acordos comerciais entre blocos, né, dos últimos tempos que estão se debatendo, tá? Tem as condicionantes lá de direitos humanos e ambientais que tem que valer para nós aqui, tem que valer lá para a comunidade europeia, tá?
mas tem também um outro aspecto que nós precisamos superar nesse debate, que é a própria relação, podemos dizer assim, colonialista, histórica, né, ou de norte e sul, tá? Que aqui os países em desenvolvimento é o destino final para aquilo que se produz, que agrega valor nos países industrializados, e a gente continuar sendo exportador de matéria-prima e mão de obra barata. Né? Estou falando assim, esse debate nós precisamos enfrentar aqui, então é ousadia na própria relação, né, com os parceiros comerciais internacionais, tá? Estou falando e colocando sempre essa agenda de falar, olha, nós precisamos gerar emprego, nós precisamos reindustrializar, não é qualquer indústria, precisamos enfrentar as emissões de gases de efeito estufa, precisamos enfrentar o desafio da transição energética, o Brasil tem o potencial, por exemplo, está aí ter colocado o petróleo, mas aí, nós vamos ficar investindo cada vez mais em petróleo, sabendo que a gente tem potencialidade para ser autossuficiente em energia em outras cadeias. E aí eu trago outro debate, que é a relação do tipo de emprego. A gente quer reindustrializar, mas a gente quer garantir também os direitos históricos dos trabalhadores. A gente quer garantir os direitos daqueles grupos que são os principais parceiros nessa nova estratégia, né, de uma economia verde aí, tá, que coloca o Brasil como potencial, que são os povos indígenas, as comunidades tradicionais, os quilombolas, né, que ajudaram a conservar as florestas, que têm um papel importante, ajudaram a conservar a biodiversidade, né, que tem um potencial muito grande, entendeu? Ímpar, né, no caso do Brasil, tá? Então, esses são parceiros, tá? E é aquilo que eu falei, né? Então, nada sobre eles ou com eles, né, sem estar eles também nesse processo. Então, estou falando assim, isso é a gente discutir sustentabilidade na veia no sentido de falar assim, olha, é o debate de falar assim, olha, da onde é que você taxa, né? Então, fala, quem emite mais, quem tem mais dinheiro e quem emite mais gás de efeito estufa, quem polui mais, precisa pagar mais. Quem usa mais, quem produz aquilo que faz mal para a saúde, álcool, tabaco, estou falando assim, açucarados, né? Eu falo assim, paga mais, né? Estou falando assim, quem quer aquilo lá? Ou você pegar assim, olha, dinheiro tem que ir para transporte coletivo e não para priorizar, né? Porque a democratização do uso do espaço público, tudo isso é um debate da sustentabilidade, da saúde, da solidariedade, né? Dentro do país como a gente organiza. Então, é esse debate, enfrentar esse debate, porque é de quem cobra e de onde distribui os recursos, colocando esta agenda. Evidentemente, que aí a gente pode até trabalhar, eu sei que as pessoas falam assim, mas e aí, tem propostas concretas? Tem sim, tem um conjunto de propostas concretas, né? O Marcos até falou aí dessa audiência pública, está sendo debatido com eles, né? De onde é que você vai e pode colocar, entendeu? Aquilo que precisa ser na Constituição, aquilo que pode ser lei, aquilo que pode ser na regulamentação, mas enfim, enfrentar esse debate para que ele conduza e qualquer ação de qualquer política pública, em qualquer instância, em qualquer ministério, tenha isso como uma prioridade, né, para enfrentar. E eu quero até dizer para vocês, eu me alegra muito, eu sei que é a dificuldade do momento da própria composição do Congresso, da própria necessidade da composição desse governo para a montagem da própria base, mas nos postos chaves, no Executivo, a gente tem gente lá que está preocupado com esse tema. Tá? E aí vai depender... Que bom, não é? Tá, é o que nós precisamos, né? Pessoas preocupadas e que façam acontecer. É isso que eu estou falando. Agora, só vai acontecer não por aquilo que é a fotografia do Congresso Nacional. Tá? A fotografia não é... A fotografia é aquilo que é, né, os resultados do modelo, do processo eleitoral. Mas a gente interfere nessa fotografia com o diálogo com a sociedade, né, que agora tem uma oportunidade para poder avançar mais.